que agora deu certo. Tá mostrando a tela aí para vocês? Sim ou não? Alô, som, teste. 1, 2, 3, testando. Que tá saindo, tem hora que sai sua voz, tem hora que não sai. A internet tá ruim também. Mas o vídeo tá mostrando? Mostra. Uhum. Tá bom. Quando você falou terra, eu entendi. Você acha que é testando o que tá falando? Mas é isso. Vamos lá. Então, dentro da questão de conectividade dos insetos, nós falamos na aula de ontem, nós falamos até a questão da utilização das lagartas. Os cupins, a lagarta, todos aqueles que causam prejuízo. Mas não são somente esses, a gente tem uma vasta gama de outros que também merecem destaque devido aos grandes prejuízos que se causam. Dentre elas, né, é muito comum a gente poder verificar a questão das formigas cortadeiras, que também são umas grandes eliminadoras, no caso, de plantas, né, por questão de corte, etc. O funcionamento é muito parecido com aqueles que nós estávamos falando lá dos cupins, né? Então a gente tem algumas semelhanças, algumas familiaridades devido aí à formação de todo um complexo, né, interior aqui, com caminhos e locais. A diferença é que quando nós estamos falando aqui de formigas, né, a gente não vai ter aqueles montículos formados com uma certa rigidez, né? Aqui a gente vai ter conforme essa imagem que nós verificamos aqui, que seria mesmo a retirada da terra interna para o processo fora, né, daquilo que nós estamos acostumados a ver em campo e em outros locais. E também, né, a formação de alguns espécies de ninhos protetores aí para que possam também ter esses locais, né, como processo de utilização. As formigas, né, conforme também a gente verificou falando sobre a questão de cupins, elas podem ter preferência tanto por material também vivo, né, então elas cortariam basicamente as folhas e etc. Ou também poderiam levar o material que está morto, né, folhas velhas, todo esse quesito também pode ser utilizado pelas plantas. Além, né, como a gente fala de preferência, de questão de açúcares, partes que contêm uma grande riqueza em teores de açúcares. A diferença maior entre o controle e outro está no fato de as formigas conseguirem carregar, né, a gente já sabe os pesos, aquela questão toda da sua forma, né, de abrangência e tudo mais, uma quantidade de material para dentro desse ninho. Então aqui, por exemplo, a gente tem muitas iscas formicidas que podem ser utilizadas na questão de controle, né? A gente faz a deposição dessas iscas próximo dos locais onde há a abertura ali do formigueiro, e elas fazem o trabalho de levar isso lá para dentro e armazenar no seu local de guarda, né, de comida. E quando você faz esse processo de guardar, você acaba realizando um controle, né, de cada uma delas de uma forma mais específica e especial, tá bom? Então isso daí é um processo bem amplo, né, de bastante, digamos, facilidade. Bom, os prejuízos delas são esses, né, questão de material, de corte, dependendo da intensidade que você tem até uma retirada de uma planta por completo. E assim a gente acaba
verificando esses funcionamentos. Dentre outras que nós também temos, a gente tem, entre uns processos que são danosos, são a cigarrinha das pastagens. Um inseto que vem preocupando em termos de pastagem ao longo do tempo, não só de pastagem, mas também de outras culturas, como por exemplo o milho e etc. Aqui a gente tem algumas características, né, referente a ela, que seria, as cigarrinhas, elas são insetos sugadores, então elas possuem um aparelho bucal para que elas possam então adentrar naqueles locais onde existe, né, o fluxo ali tanto de água como o fluxo de xilema-floema, né? Então ela tem essa possibilidade aí de inserir o seu aparelho bucal e realmente retirar uma quantidade favorável aí responsável pela sua alimentação. Pertence aí naquelas questões de classes, ordem Hemiptera, família Cercopidae, e tem como planta hospedeira as gramíneas. Por isso que a gente tem a gente fala sobre a questão de outras culturas, especialmente o milho, né? Onde ela foi se adaptando e também hoje causa grandes prejuízos em questão relacionada ao milho. E isso dá muito trabalho. Além do milho, tem outras aqui também que a gente possui uma possibilidade. Arroz, pastagens, soja e todas as culturas com ocorrência do alvo, né, do alvo biológico, onde eles vão trabalhando. Inicialmente, a gente verifica uma preferência aí por pastagens formadas com plantas braquiárias. Depois que você tem essa instalação com plantas braquiárias, eles acabam migrando para áreas próximas com a cultura do milho ou outras culturas que eles podem atacar e podem, de uma certa forma, vir a ocasionar estes problemas. E a gente tem uma aqui que é sobre a questão de ciclo, né? Onde seria o ciclo mais produtivo de uma certa maneira. Aqui nós temos duas características. Onde você tem uma estação seca aliada a um período chuvoso e você tem um período completamente chuvoso. Então, basicamente, as cigarrinhas elas vão ter preferência por período chuvoso, aliado a uma alta umidade e também com temperaturas também um pouco mais altas, preferência quando você tem a possibilidade aí de eclosão dos ovos e outros fatores que auxiliam aí no crescimento e desenvolvimento dessa planta. Aqui nós temos esses gráficos representando, por exemplo, quando está em estação seca, por questão de preferência, você não tem um processo de reprodução. Mas no período chuvoso, você tem aqui um grande desenvolvimento. Agora, quando você tem um período chuvoso, continuamente úmido, em ambientes continuamente úmidos, olha como a gente tem. A gente tem o comportamento dela sempre aqui presente e reproduzindo na área, né? Quanto à questão do ciclo de vida de uma cigarrinha, ela se inicia com a postura das fêmeas, né? As fêmeas, então, elas reproduzem, elas emitem, né, os seus ovos. De forma geral, esses ovos eles são depositados ao nível do solo ou sobre restos vegetais. Isso depende muito do que ela vai encontrar, né, como possibilidade e segurança para depositar os seus ovos. Depois que os seus ovos aqui, né, estão aqui depositados, eles são, de uma certa forma, depositados aí próximo já das raízes também, ou em locais que representam material morto. Isso para, de uma certa forma, também como pensando em sobrevivência e pensando em perpetuação, né? E, basicamente, eles são colocados entre meio do mês de abril e podem ficar num processo de quiescência. O que é isso?
eles vão ficar numa espécie de dormência até que ele possa encontrar uma condição favorável para que ele possa aí vir a eclodir. Por que eles podem ter esse processo de demora? Principalmente por questão que a temperatura, a partir deste período aí, de abril mais ou menos, tanto a questão de temperatura como questão de umidade, ela vai não estar, não é mais a umidade, vai estar muito baixa, umidade do ar e também a baixa temperatura. Então ele pode atrasar, pode ficar ali por até 200 dias nesse estado, os ovos, sem que haja um processo de desenvolvimento. Então aí você já vê que tem esse processo. Depois que esses ovos eclodem, eles vão então para a fase de ninfa. Nessa fase de ninfa é a fase jovem deste inseto, a cigarrinha, onde ela aparece mais ou menos próximo do mês de outubro, que é onde você inicia o período chuvoso, principalmente aqui na nossa região, né? E quando você tem a questão de chuva, você tem uma alta umidade, e você também tem aliado a isso uma questão de altas temperaturas. Então, elas eclodem os ovos, formam, saem aqui então as ninfas, os insetos mais jovens, e eles ficam alojados nas raízes superficiais, aquelas raízes que não adentraram ainda sobre o solo, mas estão ali sobre o solo, e também na base das plantas. E o que eles fazem? Elas vão sugando a seiva. Então, eles inserem seu aparelho bucal e vão sugando essa seiva da planta. Por isso que a gente verifica esses danos causados de uma certa forma. As ninfas, elas produzem uma espuma ao redor da região onde elas se encontram. Dessa forma que nós estamos percebendo. E por que elas fazem isso? Elas fazem isso para poder manter uma umidade elevada desse ambiente onde eles estão, né? Uma vez que ela gosta de umidade elevada, prefere por ambiente de umidade elevada, e também como um sinal de proteção contra os inimigos naturais que podem, de uma certa forma, vir a querer fazer um processo de predação. Meu Deus. Predar. Não sei a palavra, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Desse inseto. Então, é uma forma de proteção. É como se servisse como uma barreira de proteção que impede, então, que alguns tipos de insetos ou outros seres possam vir ocasionar algum tipo de dano sobre elas. Então, fica basicamente como a gente consegue perceber nessa imagem. Depois que a gente tem, então, essa parte de ninfa, elas vão se transformando em adultos. E o adulto é sempre aqui a cigarrinha, né, que tem essas manchas aqui. Aqui parece uma borboleta, né, esse desenhozinho dela com uma risquinha aqui próxima, né, dos pares sequenciais, dos 2 pares de asas aqui. Então é bem neste processo. Em novembro, depois do mês de outubro, em novembro, começa então o aparecimento desses adultos, surgindo aí outras gerações também, no mês de março, mês de fevereiro, mais ou menos nessa data. E o adulto, ele vai explorar a parte aérea dessa planta. E o pico maior de população, ele vai acontecer entre os meses de fevereiro e março, que são os meses ali que estão com uma quantidade razoável de chuva, né, tendendo também a sair. Então, basicamente, a gente tem esses estágios, né? O ovo, a ninfa e a própria cigarrinha na forma adulta, que começa seu ciclo novamente, as fêmeas depositando novos ovos para gerar novas estratégias aí e novas gerações de cigarrinhas e comprometer toda a nossa estrutura agrícola e pecuária. Elas fazem isso com bastante alegria e felicidade para ferrar a vida de todo mundo. Quais são os danos, então, que são ocasionados por elas? Então, depende muito qual que é a fase que a gente está utilizando e que ela se encontra, né? Ambas as fases, tanto a fase como ninfa, como a fase de adulto, ela pode causar danos, né, às plantas, de maneira geral. Então, a gente vê aí nessas imagens as cigarrinhas, que estão presentes, principalmente explorando a parte aérea, já na fase mais adulta. E, independentemente, ambos deles se alimentam da seiva da planta. A diferença é que os adultos, ao se alimentarem, eles vão introduzir um tipo de uma toxina
E essa toxina, ela vai ocasionar um tipo de amarelecimento, conforme a gente verifica aqui, ó. À medida que ela vai perfurando ali para encontrar o vaso condutor e, consequentemente, sugar toda a seiva que está presente ali, ela vai emitir essa toxina e vai causando esse amarelecimento aqui. Esse amarelecimento ele pode secar a planta, né, uma clorose aqui, questão da toxina, e levar essa folha ou até a própria planta ao secamento e à morte de toda a estrutura. Então, conforme a gente pode perceber. Deixa eu ver só um negócio aqui. Pronto, resolvido. E aqui seria o dano, ó. Tá vendo que a gente tem aqui, entre esses paralelos aqui, a gente tem as nervuras, essas nervuras onde a gente consegue ter esses vasos condutores, né, para levar a água e os produtos elaborados pela fotossíntese, e aí ela vai se alimentando, e à medida que ela vai, né, se alimentando, ela vai inserindo aqui uma toxina, e a toxina vai causando esse amarelecimento e, consequentemente, vai causar o processo de seca, de queima. Olha para a gente ver. Uma espécie de necrose, né? Vai levando a uma morte, primeiramente uma necrose aqui, a morte do tecido, de uma forma mais abrangente, e, consequentemente, leva à morte total dessa folha. Então, bom, a gente olhando assim, até a gente pode confundir isso com algum tipo de doença. Só que se a gente for, por isso que a gente precisa de fazer uma análise da área para a gente poder verificar. Então, como que seria este processo. Uma coisa também que a gente tem que levar em consideração é que as plantas, de maneira geral, elas são bem susceptíveis. Ou seja, teve o ataque, ela vai ter algum tipo de dano. Não é uma questão que tem assim, muita resistência. E, olha aí, para a gente verificar ainda mais dano. Então, começa, por exemplo, por morte dos ponteiros, das pontas, e essa morte, esse decamento, ele vai chegando até o interior dessa planta, né, por questão de distribuição aí. E olha aqui a quantidade que você tem nesses processos. E a redução, quando a gente está falando de perda, de dano ocasionado, olha só para a gente ver. Você pode levar até um campo, um campo grande aqui, ó, a levar uma redução muito grande. Você pode ter uma redução de até aproximadamente 30% do material verde. Então, dependendo aí da severidade, né, da quantidade e etc. Mas é muito drástico. Você pode chegar a ter campos de produção, conforme nós estamos verificando aqui, de seco, e a gente vai achar que é passando por aqui assim, achando que é por questão de tempo, e pode ser por um efeito ocasionado como dano, né? E, além disso, também pode haver aí uma redução na palatabilidade desse material, né, que vai ficar um pouco mais rígido e, consequentemente, trazer aí umas características indesejáveis. Então, os danos que nós temos aqui, principalmente, redução na produção de matéria seca, uma vez que a gente vai ter aí grande demanda e grandes prejuízos ocasionados, principalmente na parte aérea dessas plantas, com secagem, etc. Redução também na produção de raízes, vamos ver aqui para a gente ver, ó, isso aqui, ó, com 0, 2, 4 e 8 cigarrinhos. Agora a gente vê aqui a distribuição, né, com redução drástica aqui dessa quantidade que a gente tem de raiz, aqui como testemunha, sem nenhum tipo de ataque. Então, reduz bastante essa capacidade e, com isso, né, reduzindo raízes, a gente, consequentemente, está reduzindo também o processo de você poder capturar nutrientes e água para fortalecer essa planta, né, de uma certa forma. Então, acaba tendo bastante coisas drásticas. E, com isso, você tem redução dos teores de nutrientes que vão ser absorvidos por essa planta. Fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Então, a gente tem esta questão. Se a gente tem também aqui uma questão de redução da quantidade de matéria seca, na quantidade de nutrientes que estão presentes, logicamente a gente vai ter também uma redução na capacidade de suporte da pastagem.
Se antes eu conseguia 4 animais, vou ter que conseguir bem menos, né, devido a este problema ocasionado por esta doença, né, por esse inseto, desculpa. E aqui, aumenta o teor de fibra e redução, consequentemente, aumentando o teor de fibra, a gente tem uma redução da digestibilidade deste material. Então, os animais eles vão ter uma dificuldade maior ao ingerir este material de poder, né, de certa forma, digeri-lo para que possam, então, aproveitar todos os nutrientes e coisas que estão presentes. E, como a gente acabou falando no começo, né, as altas infestações de cigarrinhas que estão presentes em pastagem constituem séria ameaça às culturas adjacentes de arroz e milho, principalmente por questão dos danos que são ocasionados, porque ela pode levar até também a planta à morte, ao nanismo, devido a essas toxinas que são emitidas, e elas também serem plantas que são altamente susceptíveis e altamente sensíveis à presença de cigarrinha, principalmente em áreas de produção que estão muito próximas a áreas que nós temos de pastagens, que são infestadas por cigarrinha. Então, a gente tem esse grande problema. E esse problema, ele acaba tendo uma grande variabilidade, né? uma grande complexidade, por questão de adaptabilidade. Uma questão que a gente pode observar que se torna o problema ainda maior, seria isso daqui. O que a gente consegue observar nessa imagem? Uma diversidade de gêneros e de espécies de cigarrinhas. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e vai, né? Com diversas cores e tamanhos e assim, diversos espécies que a gente vai poder manejar. O que isso impacta em questão para transformar isso numa situação problema? Basicamente, um dos processos que isso se torna problema está relacionado com a possibilidade de controle. Por quê? À medida que você tem várias diversidades, você tem cigarrinhas que vão ter diferentes tipos de resistência ou susceptibilidade a algum tipo de produto que possa vir a controlá-la. E à medida que você tem o cruzamento dessas espécies, você vai formando novas espécies que vão se tornando ainda mais resistentes ao processo que a gente tem. Então, não é uma questão única. E aí, você pode ter que tenha especificidade, né? Este controla somente essa espécie, esse controla somente essa espécie. Então, você acaba tendo um problema de identificação e um problema também de possibilidade de controle, né? Quanto a essa questão, quando você tem uma diversificação muito grande aí de cigarrinhas e outros insetos também. Quanto maior a variabilidade, maior a dificuldade de controle, devido a essa possibilidade aí dela se encontrar várias formas de poder, né, ir se modificando e etc. Tá bom? Outra questão também são dificuldade de variações de habitats. Então, ela consegue aí, desde conviver com áreas, desde que haja um pouco mais de umidade, até o processo dela ficar em quiescência, encontrando um momento mais favorável para que ela possa, então, vir a eclodir seus ovos e ficando por um período até de 200 dias, que é um período muito grande, né, para que um tipo de inseto ele possa ficar. Outra possibilidade também são a questão de infestar diferentes gêneros e espécies de gramíneas forrageiras. Então, isso acaba também dando um certo tipo de problema, porque ela não está só fechada a um único sistema, a uma única espécie. Então, à medida que você traz isso também, quanto mais ele pode se alimentar, quanto mais formas ele tem, tanto de se alimentar como de habitats, mais fácil seria para a reprodução, mais fácil seria para a manutenção e para a permanência dele. Porque alguns tipos de insetos você consegue controlar. Não tem, por exemplo, ela se alimenta unicamente, ela fica presente unicamente, exclusivamente de milho. Se não tem milho no campo, pronto. De repente ela consegue ser eliminada. Agora, se ela se alimenta do outro produto, então se eu tenho milho, no sequência eu vou ter algodão, ela se alimenta de algodão, então ela vai se alimentar do algodão. Então ela vai continuar
presente ali e vai continuar reproduzindo, formando novas gerações que vêm aí com posterior situação. E isso também dificulta um pouquinho a questão de controle, porque você vai utilizando uma quantidade, o que deveria facilitar, né, vai dificultando também por questão de controle. E outra situação que também de complexidade são pastagens diferentemente estabelecidas. Então, você tem uma diferença em questão de idade, em questão de graus que a gente tem ali de lignina e etc. Então, você tem várias, no mesma área, você vai poder ter vários processos diferentes estabelecidos e isso vai dar uma grande diferença. E também pastagens sobre diferentes sistemas de manejo, né? Você tem aí aquelas que vão estar em sistema rotacionado, enfim, né? Isso também gera um problema na hora de você poder entrar com a questão de complexibilidade. Aqui nós temos, por exemplo, para a gente comparar uma diferença. Então, quanto mais a gente tem variabilidade em termos, mais a gente vai tendo alguns tipos de processo. Então, aqui a gente tem a Brachiaria decumbens e foi submetida aqui a nenhum tipo de cigarrinha. Aqui a Marrana, essa Marrana árvore e essa aqui é a Notozula. Olha a diferença das duas, né? Então, você tem duas cigarrinhas com teores completamente diferentes. Olha essa daqui. Ela conseguiu levar toda a planta a um processo de senescência, secagem e morte. Quando essa aqui ela conseguiu, em termos dessa daqui, conseguiu resistir em determinados parâmetros. Olha, já da Brachiaria brisanta. Então a gente tem aqui ainda um processo de resistência, mas aqui a gente vê, né, que também tem um processo bem maior quanto à questão de morte e até mesmo consumo. A gente vai observar também de consumo de área foliar. Vocês estão conseguindo, consumo não, né? Com redução de área foliar. E a gente precisa aí de ter alguns cuidados referentes às alternativas de controle. Então, para que como a gente tem uma grande variabilidade em termos de diferentes pastagens que estão em campo, de diferentes culturas que estão ali presentes, diferentes espécies, gêneros dessas cigarrinhas que vão estar, é preciso que a gente sempre pense numa forma de a gente realizar este controle. E este controle, ele começa com um processo de monitoramento. E é importante que esse monitoramento, ele entre na onde? No histórico desta área que está ali. Então, porque quando a gente tem o histórico da área, a gente consegue, de uma certa maneira, poder identificar o que a gente pode fazer para conseguir consertar a tempo aquilo que nós estamos trabalhando. E uma das ferramentas que são utilizadas para que a gente possa, então, trabalhar nesse fator seria o manejo integrado de pragas. Você poder utilizar tanto produtos químicos, como também alternativas culturais, físicas e biológicas, para que você possa chegar a um controle dessa espécie, ou de espécies de maneira geral, de insetos, fazendo um processo, então, de amostragem nestas áreas. Aqui, a gente pode verificar um seguinte fator, né? Como umas possíveis alternativas de controle, além desse, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do sistema de manejo integrado, a gente tem que olhar qual seria a forma que a gente verifica. Então, a bovinocultura de corte no Brasil, ela predomina o sistema extensivo de produção ainda, né, com produção livre em pasto, que tem como principal fonte de alimento o pasto, as pastagens que estão presentes ali. E as pastagens são consideradas culturas de baixo valor por unidade diária, né? Se a gente fosse verificar, comparando uma questão entre um ganho que você tem, por exemplo, em lavouras como o algodão e os custos que você tem para controle.
e comparando aqui o ganho que você tem com o custo que você tem para controle. Então, acaba que, muitas vezes, ela acaba sendo sonegado, mascarado de alguma forma, esse tipo de atividade por fazer essa consideração. Então, acaba sendo alternativas com custo mais elevado e com ganho menor. Então, quanto maior for o custo, menos eu estou ganhando a minha atividade. Então, é por isso que, sobre essas alternativas de controle, é preciso que a gente encontre medidas de baixo custo e de fácil adoção. Porque quando nós estamos trabalhando assim com questão de cultura, de maneira geral, você tem espaçamento, você tem alguns fatores que até auxiliam na forma de você poder fazer um processo de manejo. Quando nós estamos trabalhando com pastagem, isso acaba dificultando um pouquinho. Por isso que a gente tem que encontrar medidas que são de baixo custo para que não impacte tanto na questão final de lucro e também questão de que sejam de fácil adoção para que possam realmente ser implementadas de uma certa forma. Quanto a essa questão, a gente tem algumas alternativas para controle. Seria o resistência de plantas a insetos, o controle biológico, controle cultural e o controle químico. Então, a gente tem uma junção de tudo isso daí para que a gente possa poder trabalhar, né, com esse tipo de atividade. Quando a gente está falando de trabalhar com alternativas de controle, a gente pode, então, integrar cada uma dessas alternativas de controle dentro do processo de manejo integrado de pragas. Controle biológico, controle cultural e controle químico. E até mesmo alguns controle físico, que a gente visa a questão de eliminação e erradicação de formas manuais que hoje não é tão utilizado. Né? Mas a gente pode fazer um processo, dentro do que a gente está trabalhando, alguns processos de integrabilidade disso daí. E, claro, esse processo de resistência de plantas a insetos seria um grande passo, porém a gente tem que tomar um grande cuidado com essas tecnologias que envolvem esse processo de resistência, porque a gente pensa assim, tem resistência, pronto, acabou, não precisa fazer mais nenhum tipo de trabalho. Se você for fazer um processo de verificação, hoje a gente tem várias variedades, especialmente culturais, milho, soja e etc., que vêm tecnologias de resistência ao processo de lagartas ou de outros insetos de maneira geral. Mas se você for olhar no histórico delas, eles pedem que haja pelo menos uma aplicação, quando você vê que existem populações que estão ali. Então, para auxiliar num método que está sendo utilizado, que seria uma resistência inserida dentro de uma planta. Só que acontece muitas vezes, isso é negligenciado. Né? As pessoas acabam não fazendo, e com isso você coloca em risco todo o seu ambiente de produção, né? Por você não estar seguindo de maneira correta aquilo que pode se pedir. Outra forma é que quanto mais tecnologias você tem implementada, você pede o auxílio da área de refúgio, uma área que você vai ter que não haja a presença de plantas que foram geneticamente modificadas. E qual que é o sinal que você vai ter quanto a isso? Se você não tem essa área de refúgio, você acaba, em determinada maneira, podendo aumentar a pressão desses insetos sobre a planta e, consequentemente, você vai, de certa forma, poder quebrar a patente de resistência dessa planta. Queria que vocês depois, quando pudessem, não tem nada a ver com a disciplina de pastagens, mas olha essa questão de resistência, a quebra de resistência dos milhos com a tecnologia Herculex. Isso já aconteceu, né, aqui no Brasil. Por questão, que foi associado pela empresa? Questão de manejo que foi feito de maneira incorreta. Né? Foi pedido, então, a utilização de algumas ferramentas que não foram utilizadas por muitos produtores, que foram, de uma certa forma, negligenciadas, e, consequentemente, você teve um processo de quebra de resistência. Quando você verifica, a gente demora tanto tempo, mas tantos anos para que você possa ter em campo um produto, ou você tem uma planta que possa ter uma resistência para reduzir os prejuízos que a gente possui nas pastagens ou de maneira geral nas culturas, e a gente não valoriza aquilo que a gente tem. Né? Gasta-se mais tempo pesquisando do que tempo dessa resistência presente em campo, em algumas vezes, devido à falta de manejo correto inserido sobre isso daí.
Mas para que a gente possa ter, então, essa alternativa de controle, é preciso, então, que eu tenha uma amostra. E essa amostra, ela pode ser feita com pano de batida e exames verificando as plantas, verificando nessa questão de plantas, os danos que são ocasionados, então, por cigarrinho. Aquela questão do amarelecimento dessas folhas, a questão da necrose, a questão da morte dos ponteiros. Então, tudo isso que a gente verifica é um processo que a gente pode, de uma certa forma, trabalhar, tá bom? Em pastagens, a amostragem por questão de cigarrinho, ela deve ser feita ou semanalmente ou de 15 em 15 dias, para que a gente possa fazer um processo de levantamento de pelo menos quantos adultos nós vamos ter, né, nessa amostragem. E a amostragem ela deve ser feita para captura dos adultos com uma rede entomológica. Essa rede entomológica, ela a gente pode pesquisar na internet para a gente ver essa questão de modelo. E a gente vai coletando isso em forma de zigue-zague, né? Sempre para manter uma aleatoriedade específica. O monitoramento, ele pode ser realizado marcando 5 pontos específicos de 1 metro quadrado, basicamente, né? Então a gente demarca essa área e faz ali o processo de contagem para verificar aqueles que têm espuma, aqueles que têm aquelas manchas amareladas, quais são os fatores que a gente vai encontrar por ali, basicamente. E quando a gente verifica, a gente pode exercer uma tomada de decisão. E aí a gente pode verificar como que vai funcionar isso daí. Então, isso já ajuda bastante a questão de monitoramento relacionada a isso. Então, aí a gente vai poder tomar como alternativa isso daí, né? Para a gente poder diversificar. Depois a gente fala só um pouquinho sobre tomadas de decisão referente a essa incidência. A resistência de plantas, existe então algumas características desejáveis. Primeiro, especificidade, persistência, harmonia com o ambiente, facilidade de adoção e compatibilidade. A agressividade a uma praga ou um complexo de pragas sem efeitos deletérios sobre insetos benéficos. Ou seja, olha, vou criar uma tecnologia onde ele vai somente eliminar a praga que eu estou determinando. Então, eu vou conhecer os hábitos alimentares, vou conhecer algumas formas específicas que a gente tem nesse animal, nesse inseto, que eu conseguiria, então, especificar de forma que eu não elimine os insetos benéficos, que podem ser uma ajuda a mais no processo de controle, principalmente no controle biológico. A questão da persistência, considerando que a maioria das cultivares resistentes mantém elevados níveis de resistência por um longo tempo, apesar do surgimento eventual de biotipos. Então, a gente pode trabalhar pensando que a gente vai ter ao longo de um tempo essa preservação da persistência dessa resistência. Então, é preciso que a gente tome todos os devidos cuidados, seguindo, para que não haja problema. A harmonia com o meio ambiente, tendo em vista que nenhum elemento artificial é utilizado. Então, a gente pensa de maneira total a questão da utilização natural, ou por feromônio, ou por algum tipo de formas que a gente consegue, então, inserir sobre esse inseto. Facilidade de adoção, pode ser facilmente incorporado nas operações rotineiras da fazenda, sem que haja novas ações, ou adoção de novos processos para que isso possa acontecer, e a compatibilidade com outros tipos de manejo de pragas, né? Então, para que não fique, de uma certa forma, criando um processo mais alusório. O que a gente tem aqui entre características seria germoplasma, que são coleções de gramíneas, né? Então, a gente chama isso de um campo histológico, basicamente. É onde você tem aí diversas espécies de plantas que cada um possui suas características específicas. Um possui resistência a isso, outras possuem naturalmente algum tipo de controle referente a isso. Então, a gente pode estudar essas plantas, verificar o que ela pode trazer de bom. Por exemplo, quando a gente fala de plantas que são resistentes às secas, basicamente, onde que a gente vai pensar? A gente vai pensar na palma, né? Nordeste, que vira aquilo lá. Então, muitas pesquisas para resistência de planta, ela vem
através do estudo dessa planta. Quais são as características que ela possui que dá para ela esse condicionamento de resistência? A seca, resistência, tolerância. Então, vamos inserir isso dentro de uma planta comercial? Vamos ver se dá certo? Então, é isso que a gente vai buscando. Principalmente essa questão aí de características, porque você vai ter várias características, então uma variabilidade para que você possa selecionar e, consequentemente, vir a trazer isso daí. E aqui nós temos uma resposta diferente de duas espécies de cigarrinhas ao mesmo acesso de braquiária. Então, a gente tem aqui a espécie 1, espécie aqui, a espécie, vamos chamar a espécie 1, isso aqui é a espécie 2. Então, a espécie de cigarrinhas. Então, aqui a gente tem a taxa de sobrevivência das ninfas, de 0 a 100%. Quando a gente tem aqui, ó, elas foram colocadas no mesmo acesso, no mesmo processo de braquiária. Olha só, essa aqui, ela apresentou um processo de resistência. A quantidade de ninfas sobreviventes foi somente de 1% daquelas que foram inseridas. Olha essa aqui, 88%. Então, esse gênero aqui, ele consegue controlar isso daqui. Então, naturalmente, qual que é a característica, o que ele possui de diferente que ele consegue? Podemos inserir em outras plantas que são atacadas pelo mesmo? Então, a gente pode fazer isso daí. E quanto a esse processo aqui, a gente pode trabalhar com diversas formas, né? Predadores, processos entomopatogênicos, manejo de fertilidade do solo, controle químico, manejo da carga animal, parasitoides e gramíneas resistentes. Então, a gente vai fazendo como que fosse uma junção de técnicas que a gente pode utilizar para controle específico desses daí. O controle biológico, de maneira geral, ele apresenta um grande potencial, né, para que possa ser feito de uma maneira bem interessante. Se a gente for pegar todas as publicações ou estudos que existem falando sobre questão de manejo integrado da cigarrinha dentro do processo de pastagem, a primeira coisa que eles colocam aqui sempre é monitorar o seu pasto ao longo dos anos, criando-se um histórico da área e obtendo uma visão anual de quais seriam os possíveis meses problemáticos da praga de acordo com o ciclo de vida da cigarrinha. Então, se eu conseguir verificar que a cigarrinha ela consegue depositar os seus ovos no mês de abril, e no mês de outubro ela vai estar plenamente ali com o início do período chuvoso, por questão de umidade, ela vai estar fazendo ali, então por que eu não começo esse monitoramento antecipadamente? Porque para o controle da cigarrinha, nessa hora que a gente tem um controle preventivo, inicial, para que a gente possa evitar então esses prejuízos, né? Então a gente pode realizar aí várias e várias situações. Além de fazer outros processos de controle aqui, o que seria interessante, pensando nisso aqui, ó, pensando nesse processo de várias características que a gente pode utilizar, uma forma para controle, né, pelo menos para redução de população, seria uma diversificação das variedades que a gente trabalha na nossa área, na propriedade, com a inclusão, né, desses piquetes, onde você tem pastagens que são suscetíveis à cigarrinha e pastagens que você tem que possam ter algum tipo de resistência às cigarrinhas, para que você possa, então, equilibrar e reduzir, não deixar que essa população ela aumente demais. Outro processo também que a gente pode utilizar seria consorciação, fazer consórcio entre plantas, né, diferentes, para que a gente possa, então, utilizar. Outra consideração, fazer sempre a manutenção e adubação das pastagens. Para que a gente faz isso? Vai afugentar a cigarrinha, alguma coisa assim? Não, mas você vai poder fortalecer essa planta. Outro, manejo rotacional desse rebanho, né? Para que você possa sempre ter regulagem de altura dessa planta e, consequentemente, você ter aí os benefícios com aí a altura e entrada dos animais nessas áreas, né? Quanto mais eu deixar... Por que eu tenho que regular esse processo aí de entrada e de altura? Porque quanto mais eu deixar que não regular esse processo de entrada e de altura, eu vou ter uma incidência maior de material morto, né, nessas áreas. Consequentemente, se eu tenho uma quantidade maior de material morto, em consequência disso, eu vou ter uma possibilidade muito maior de você poder ter aí, como é que eu vou explicar?
condições mais favoráveis de preferência da cigarrinha, como a gente pode, então, inserir e levar em consideração. O controle com questão de resistência, a gente pode verificar também que existem algumas plantas, aqui como a gente pode até perceber, braquiária marandu, brisanta, cultivar marandu, piatã, andropogon, cultivar planaltina, pânico, cultivar tanzânia, pânico, cultivar mombaça, pânico, cultivar maçai. Então, vários desses a gente possui uma possibilidade de você ter inserido esse processo de colocação. O controle biológico, né, como uma forma de controle da perda de potencial, as pastagens elas podem ser culturas perenes, onde originam, as pastagens, por serem culturas perenes, originam um ambiente relativamente estável, favorecendo a persistência de inimigos naturais que venham e possam ser introduzidos aí para este controle. Como, por exemplo, a gente colocar o fungo metarrhizium, como eu falei para vocês, qual que é a finalidade desse fungo? E até mesmo em controle de outros tipos, como lagartas, seriam a proliferação dele sobre a cigarrinha, como a gente consegue perceber na imagem. E aí você tem um processo aqui. O que seria essa incidência? Você vai colocar determinados tipos de insetos sem que este mesmo ele venha a ocasionar algum tipo de dano na propriedade ou lavoura. Então, eles são somente para fazer o processo de predação do inimigo que a gente está querendo vencer, que seria a cigarrinha. E a gente tem outras finalidades também, moscas que vão fazer esse processo de se alimentar das cigarrinhas, ou aqui as vespas parasitoides de ovo, onde, né, elas encontram os ovos que foram depositados pelas cigarrinhas, elas inserem ali dentro o seu ovo, e ao eclodir, ao invés de sair, elas se alimentam ali de todo o material que está ali dentro, então, ao invés de sair um ovo de cigarrinha, a gente vai ter um ovo de vespa. Olha que coisa mais boa. Não troque o certo pelo duvidoso. E também a presença de formigas e aranhas, outros insetos que podem, de uma certa forma, poder ser trabalhado aí nessa consideração. Olha aqui a parasitoides de ovo. Então, você tem aí ovos de basicamente 1,2 milímetros, e aí você tem... Opa, tô passando para frente. Você tem a questão de ovos, e aí nesses ovos você pode, então, esses insetos eles vão inserir. Olha só para você ver a diferença do ovo. O ovo aqui ele tem 1,2 milímetros. O parasitoide, 0,6 milímetros. É metade do tamanho de um ovo. Então, eles conseguem também parasitar sobre isso, né, e acabar, de uma certa forma, eliminando aí o processo. Tá bom? Aqui a questão do fungo, né? Então, acontece uma seleção, uma produção e aplicação do fungo no enfoque regional, né? Se está muito proliferado, você faz a aplicação. À medida que o fungo ele se insere sobre este material, então ele vai encontrar grande quantidade de açúcar e vai utilizar a cigarrinha como meio, né, de proliferação e, consequentemente, vai realizar o controle natural delas. Outra questão aqui sobre o controle cultural, a eficiência dele também está ligada ao processo de ninfa, porque as ninfas elas só conseguem ser controladas num processo de controle biológico, tanto como a questão de incidência sobre a questão dos ovos, como a questão mesmo das ninfas, das plantas em estado de ninfa. E a aplicação desse controle biológico, seja ele aqui com metarrhizium, seja ele com outros tipos de organismos, como as vespas e etc., ela deve acontecer sempre que a gente poder ver o aparecimento da segunda ou terceira geração, considerando, então, o monitoramento. Então, você verificou, né, esse processo, a gente consegue ter um trabalho. E esse controle, né, biológico ele acaba sendo uma alternativa aí para controle tanto físico, controle de maneira geral, que pode, então, auxiliar aí, basicamente, no controle biológico. Escreve para mim a sua dúvida no chat, se for uma dúvida, tá bom? Obrigado. O que faz com isso daqui? Você coloca uma espécie de
proliferação com esporos fúngicos, né? E à medida que o fungo entra em contato, você tem este processo. Porém, com isso daqui, a gente tem que verificar o método de aplicação, a altura do pasto, a quantidade de fungo e a qualidade desses fungos, porque a gente não pode ter aí uma questão de fungos contaminados, a gente tem que ter fungos específicos, no caso que é metarrísio. Então, ter uma multiplicação específica de metarrísio para que a gente não possa vir a inserir nessa área uma contaminação com outros tipos de fungos que são causadores de doença nas plantas, e também uma questão de dose adequada, para que você possa, fez a eliminação, né, esse fungo também ele vai, de certa forma, sendo eliminado ou entrando em equilíbrio com a população fúngica que você tem naquela área. Então, isso é importante que a gente possa, né, também poder inserir. Outra forma que a gente tem é o controle cultural, né? A população de cigarrinhas ela pode ser reduzida através da manipulação do microclima e das condições ambientais do habitat do inseto. Então, naturalmente, isso pode vir a acontecer, mas é preciso que a gente também tenha um cuidado bem básico quanto a essa questão, com essas alterações. O manejo da carga animal, por exemplo, o controle de pragas de pastagem, é prática de baixo custo, facilmente implementada e prontamente pode ser entendida pelo produtor. Um processo também que a gente tem que tomar um grande cuidado seria isso daqui, o excesso, que também entra dentro do processo de manejo cultural. Excesso de palha ao nível do solo, pois este excesso ele favorece o crescimento populacional de cigarrinhos. Por quê? Quando você tem um excesso de palhas, o que vai acontecer lá no final? Você vai ter uma quantidade, na parte mais baixeira, essas plantas que estão próximas do solo, você vai ter uma condição de material úmido, um material morto. O material morto que está com a cobertura do solo favorece também um ambiente que seja úmido. Ambiente úmido aliado, preferência, com temperaturas ambientais e com restos vegetais, condição favorável para que você possa ter, então, um aumento exponencial de cigarrinhos. Então, a gente tem que tomar esse cuidado como uma forma de estrutura de manejo. E, né, a gente verifica, por exemplo, aqui, ó, com a questão de excesso. Com questão de desenvolvimento, olha só, quando você tem um processo aqui de presença dessas cigarrinhas em palhas, em excesso de palhas, o que você vai ter em questão de plantas? Você vai ter um favorecimento. E uma situação, o que pode ser? Uma situação que a gente não está percebendo, não consegue perceber a curto prazo, mas a gente consegue perceber a um longo prazo. Outra forma também de questão de cultural seria, né, os tratos culturais e a utilização, né, de subsolador ou escarificador. Deixa eu pegar aqui. Então, a gente tem aqui, ó, o número médio de adultos feitos, né, contados em 10 rodadas, 10 vezes contado, né, em 10 períodos de tempo diferentes. Então, de 0 a 40 insetos adultos, quando foi contado em áreas onde não houve nenhum tipo de movimentação ou utilização de maquinário. Aqui, quando a gente utilizou o escarificador e quando a gente utilizou o subsolador. O que a gente percebe? Na área onde não houve, a gente tinha uma incidência muito alta, utilização de maquinário, houve uma persistência muito grande. Olha quando a gente está trabalhando com o escarificador, caiu mais da metade. E com o subsolador ainda, mais da metade ainda. Então, o manejo que a gente dá cultural também pode fazer um processo de utilização. E a gente também tem aquele manejo que é o manejo mais fácil da gente poder utilizar, que é o controle químico. Esse controle químico ele já inicia com o processo de tratamento de sementes e a utilização do tratamento de sementes, tentando evitar o máximo possível aí o processo. E se a gente poder verificar a integrabilidade desse tipo de controle com os outros tipos de controle que a gente acabou de falar, a gente acaba fazendo um processo de vantagem. O primeiro processo seria a questão de a gente ter muitas áreas extensas com cobertura de pastagens. E como pastagens são culturas de baixo valor, a gente teria um processo oneroso. Então, a gente tem que olhar o que é o ponto benéfico e o ponto maléfico. E outro ponto aqui seria problemas de resíduos para gado.
Então, por isso que o controle químico, ele acaba que não é frequentemente implementado no processo de pastagens devido a este problema. Seria vantagem áreas extensas, um processo de controle por questão de ser áreas extensas? Sim. Mas já seria desvantagem no processo de ser cultura de baixo valor e acaba, então, levando os custos de produção e esses problemas são ocasionados. Mas isso não impede que o produtor possa utilizar, né? Uma vez que o controle químico ele apresenta vários resultados favoráveis e vários estudos que foram realizados por vários pesquisadores, até mesmo para lançamentos de produtos, isso foi utilizado. O que seria uma vantagem? O controle químico, mesmo que aplicado em um pequeno espaço de tempo, ele já começa, de uma certa forma, a controlar a população que está ali prendendo cigarrinha. Quando você vai trabalhar com controle químico, com controle biológico, você precisa primeiro que haja uma estabilização da população na área, para que você possa controlar, né, depois de estabilização desses insetos na área, você poder controlar a cigarrinha no seu estágio de ninfa ou etc. E é recomendado que a gente possa verificar aí já o controle químico no aparecimento dos primeiros adultos. Quando você vai trabalhar, por exemplo, com controle biológico, você tem que esperar pelo menos a terceira geração, né? E por que a gente consegue trabalhar com essa primeiro questão de controle químico? Além da eficácia do produto, a gente evita aí que haja uma superpopulação, né, desses insetos de tudo. E vale a gente lembrar que, à medida como a gente tem aqui produtos que deixam problemas de resíduos para o gado, é preciso também que a gente retire o gado da área para que a gente possa, então, realizar esse tipo de trabalho, tá bom? Se a opção for por controle químico, os produtores deverão considerar o alvo da aplicação à cigarrinha adulta e o momento adequado para a aplicação, início da emergência dos adultos. Então, a gente tem que verificar o ponto certo. Utilizando apenas produtos registrados para uso em pastagem, conforme nós falamos na aula ontem. Eu até disse isso para vocês sobre essa importância da gente poder estar utilizando esse tipo, não pelo inseto, mas pela planta que a gente está trabalhando. Então, aqui a gente tem, como se fosse aquele processo, né? Período de seca, ovos e de pausa, ovos esperando condições adequadas. Começou o início das chuvas, você tem, então, o processo de eclosão desses ovos. Olha a diferença que a gente está tendo aqui. Os ovos aqui seriam claros, aqui a gente consegue ter uma abertura mais escura. À medida que essa abertura ela vai acontecendo, os insetos eles vão saindo. A eclosão das ninfas e a presença delas aqui, por questão dessa espuma. Após esse processo aqui, a gente entra no processo de emergência dos adultos, é onde a gente tem que entrar aqui com o controle. Os adultos eles estão saindo aqui do meio da espuma, dessa parte onde eles ficam aqui e vão fazendo o processo de troca, né, de ínstats, e consequentemente é aqui que a gente tem. E aqui a gente tem a morte natural dos adultos. Caso a gente não entre no processo de controle aqui, a gente vai ter os danos, e aí a demanda vai ser por controle, por essa consideração, não mais para monitoramento, mas para os danos que são causados. Então, a proposta do MIP seria, né, desse manejo integrado, a diversificação de pastagem utilizando as gramíneas existentes, ajustar a carga animal de modo a evitar acúmulo excessivo de palha no nível do solo, para evitar, então, você ter aí locais de preferência desses insetos, aplicação de metarrísio e controle químico, considerando o alvo e o momento adequado para a aplicação do produto. Então, seria basicamente isso daí que a gente teria, né, como forma.